Olá, boa tarde, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez, iniciando o nosso ano de 2021 com uma conversa onde vamos falar hoje sobre o tema A Cura do Egoísmo, que está embasado no livro Emoções que Curam, de Hermance Dufour, psicografia de Vanderlei de Oliveira. Para a gente iniciar a nossa conversa, eu convido a todos nesse momento a se conectarem com o nosso Mestre Jesus, para que possamos fazer a nossa prece de abertura e logo em seguida dar início ao nosso estudo. Querido Mestre Jesus, amigos do plano maior, que a bênção e o amor possam estar em nossos corações, ampliando para o nosso lar, para as pessoas do nosso convívio e aquelas pessoas às quais temos dificuldade de convivência. Pedimos, Mestre, que a sua luz misericordiosa possa nos aquecer nesse momento, no mais íntimo de cada um de nós, pois o Senhor conhece as nossas dificuldades, sabe também dos nossos esforços para que sejamos melhores a cada dia. Assim sendo, que possamos vencer a nós mesmos, pois essa sim é a verdadeira luta que devemos travar, buscando melhorar em nós aquilo que ainda nos escraviza, para que um dia possamos realmente nos aproximar da perfeição para que Deus nos criou. Esteja conosco, meu Mestre, iluminando a cada lar, a cada pessoa que neste momento escuta esta prece. Que o nosso estudo seja também direcionado pelo Teu amor e que assim possamos sair melhores do que chegamos aqui. Gratidão por tudo, meu Mestre, e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então para a gente começar a falar do tema, que é a cura do egoísmo, a gente vai entender primeiramente que o egoísmo em si não é no seu primordial efeito algo ruim. Quando nós viemos caminhando na nossa linha evolutiva e passamos pelas fases primitivas, o egoísmo era um sentimento estrutural ligado exatamente à sobrevivência, ao instinto de conservação. Então, nós precisamos entender que, e Hermance vai colocar isso, ao longo dessa obra magnífica, Emoções que Curam, que todos os sentimentos, eles precisam, na verdade, ser educados e serem usufruídos da forma correta, a forma a qual eles foram criados para a nossa sobrevivência, para a nossa adequação e também para nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Eu te fiz algumas anotações, como eu sempre gosto, nas nossas conversas, para que a gente possa ler e refletir sobre elas. Então, vamos seguindo aqui a linha de raciocínio, e no livro, Hermance cita assim: ao longo dos tempos, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ao longo dos tempos, ele sofreu terríveis alterações pelo excesso
da personalidade, o egoísmo, tá, gente? Então, ao longo dos tempos, com a nossa caminhada, as nossas vivências, esse instinto que tinha como princípio a conservação, o olhar para si, ele foi sofrendo alterações terríveis pela personalidade, pela personificação, pelo excesso. Excesso de quê? Das nossas paixões. Então, a base desse sentimento que tinha o objetivo de olhar para si e se conservar ao longo do tempo, pelas nossas vivências, pelo nosso excesso de personalismo, ele foi se tornando algo excessivo, passando então a ter uma conclusão distorcida do qual ele foi criado. Na raiz de todos os vícios está o egoísmo. Aí eu trouxe aqui do Livro dos Espíritos, para a gente poder entender um pouquinho sobre isso que a irmã se fala, é a questão 913, que diz assim: dentre os vícios, qual o que podemos considerar radical? A resposta é grande, eu dei uma resumida e eu vou pegar o principal, o inicinho dela, que diz assim: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Então, como a gente falou, vem falando do egoísmo para fazer essa construção, essa análise sobre esse egoísmo, esse egoísmo, ele é a causa de todos os vícios, de todo o mal, como foi colocado ali no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque esse excesso de egoísmo, esse excesso da personalidade, da personificação do eu, do exclusivismo, de olhar só para si, para suas vontades, ele acarreta, através, desse excesso, muitos outros males, porque o egoísmo, ele perdeu nessa trajetória, como a gente falou, a sua função, que era de preservação, para virar algo demasiadamente exclusivista. Eu estou olhando para mim, para os meus interesses, o que eu quero, e eu deixo de olhar coletivamente, eu deixo de trabalhar pelo coletivo, só elaborando e enaltecendo o meu, o que eu quero. E é aí que nascem todos os males, quando nós deixamos de viver e de olhar coletivamente para um bem maior e passamos a focar somente no interesse próprio. Excesso de idealismo mal conduzido é nocivo no mental e na fé, que aí é o âmbito sentimental. O ato de viver se torna um peso penoso. Então vamos lá. Então, a irmã se coloca que esse excesso de eu faz com que, na maioria das vezes, a pessoa se torne idealista, né? Ela tem um idealismo, que não que isso seja defeito, mas tudo em excesso, tudo quando é exagerado, tende a desequilibrar, né? A gente tem que ter um equilíbrio para tudo na vida, inclusive nos instintos, nos sentimentos e nos pensamentos. E aqui fala que o idealismo desorientado, ele se torna nocivo no mental e no sentimento, que está ligado à fé.
Então, quando eu sou uma pessoa idealista, eu tenho uma tendência a construir na minha mente como as coisas devem ser, como eu quero que seja, e eu vou conduzindo para que aquilo aconteça da forma como eu idealizei. Quando as coisas não saem exatamente como elas foram idealizadas, como elas foram construídas na minha mente, a tendência é o quê? Uma revolta, um desgosto, um sentir-se desamparado, e muitas das vezes isso gera reações. E uma dessas reações, ela fala no livro, que é a perda da fé, porque a fé está intimamente ligada aos ideais. Então, se eu tenho um idealismo desconstruído, de acordo com aquilo que eu coloquei e pautei como sendo o ideal, junto com isso, eu estou também destruindo a minha fé. Então, o idealismo, ele tem que ser construído racionalmente, de forma equilibrada, e essa fé, ela não tem que estar ligada ao que eu considero correto. Essa fé, na verdade, ela deveria estar, pautada na confiança e na certeza de que existe algo, sim, maior, que nos ampara, nos governa e nos colocou aqui, nos colocou num planeta de provas e expiações, que é o melhor local para nós estarmos naquele momento. E lá também a irmã se fala que essa perda dessa fé, ela leva muitas vezes a pessoa quando ela tem os ideais delas desconstruídos, esse idealismo não funciona de acordo com o que ela construiu na mente dela, a vida não segue esse rumo, ela tende a achar a vida penosa, ela perde o gosto pela vida, vamos colocar assim. Por quê? Porque ela idealizou de um jeito e esse idealismo chegou a ser nocivo e intimamente ligado às crenças está a fé, e essa fé também foi abalada. Então, o egoísmo, o excesso de personalidade do eu, ele ataca em diversos setores da nossa vida. Muitas vezes nós não enxergamos, muitas vezes nós não nos enxergamos como egoístas. Por quê? Exatamente porque nós fazemos uma ideia, esse idealismo, nós nos idealizamos de uma forma diferente. E o caminho para que nós encontremos então a direção e nos reconectemos novamente com essa fé e possamos não ficar pautado nos idealismos, mas na realidade, a irmã se aponta em seguida. Eu vou ler aqui para vocês. Transformação sob o escudo do alto amor, que é protetor. Quem se trata com acolhimento, mesmo reconhecendo suas imperfeições, aumenta suas chances de melhora e faz uso de duas meditações essenciais para a cura. Uma, adequação do pensamento à realidade. 2, o ajuste emocional à autoaceitação. Ou seja, o que nós acabamos de falar sobre o pensamento à realidade. Então, essa transformação sob o escudo do alto amor, que é protetor. O alto amor é diferente do egoísmo. Esse egoísmo é a condição de como nós falamos, do excesso do eu, do meu,
né? Eu deixo de olhar para fora. E o auto-amor é diferente. O auto-amor é olhar para si, cuidar de si, mas também pensar no bem-estar de quem está além de mim. E quando a gente coloca essas duas meditações, que é adequação do pensamento à realidade, então a gente está fugindo dos idealismos aqui, né? E o ajuste emocional à autoaceitação, ou seja, essa desconstrução desses idealismos e o ajuste emocional à aceitação. Eu me ver como realmente sou e me aceitar e me propor a transformações. Esse é o caminho. Curar o egoísmo não é extirpá-lo, mas dar-lhe rota segura para que cumpra apenas a sua função educadora. Então, como a gente falou, a educação e a cura desse egoísmo não é extirpá-lo, até porque é um instinto necessário da autoconservação, né? Nós precisamos sim cuidar, olhar para nós, cuidarmos de nós fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, o que tem que ser feito é colocar esse egoísmo de uma forma que ele se transforme em auto-amor. Este auto-amor, sim, como falou, é protetor. Ele nos protege e ele também consegue olhar além de mim, além do eu. Ele consegue pensar no bem-estar de todos, pensando também no meu bem, porque quando eu estou bem, eu consigo transformar e fazer coisas para que o meu ao redor também esteja bem. E quando o outro não está bem, isso também não me deixa ficar completamente bem. Essa é a função do auto-amor e essa é a direção que Hermance nos coloca, que nós devemos educar e transformar esse egoísmo em auto-amor que é protetor. Curar o egoísmo é aprender a criar uma harmonia interior entre a gritaria do ego e os chamados da consciência. É ter a coragem de olhar para a nossa personalidade orgulhosa, interesseira, vaidosa e repleta de melindres. É dar-lhe a direção divina e rica de amor. É reorientar nosso sentimento para o auto-amor. Auto-amor é, portanto, a aplicação do egoísmo com finalidades superiores. Então, olha aí, né? Mais uma vez. Então, auto-amor é a aplicação do egoísmo com finalidades superiores, como falou aqui Hermance. E é ter coragem. Curar o egoísmo é ter a coragem de olhar para a nossa personalidade orgulhosa, interesseira, vaidosa e repleta de melindres. Porque é impossível nós buscarmos uma melhoria ou uma cura para qualquer que seja o mal, se nós antes não reconhecermos esse mal em nós. Então, por isso que toda essa obra de Hermance, ela pauta no autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Jesus disse: conheça a verdade e ela vos libertará. Isso vai além da verdade sobre os fatos externos. Isso também está ligado ao nosso íntimo. Conheça a sua verdade e ela te libertará. Porque quando nós assumimos essa postura de olhar para nós, nós estamos tirando os idealismos que nós vimos anteriormente, que também é nocivo.
E esse idealismo desconstruído pode levar à falta de fé, quando nós não estamos numa rota segura de autoconhecimento para transformar esse egoísmo em autoamor, para distorcer e desfazer uma rota que estava caminhando somente para os meus interesses, o eu, a personalidade excessiva de mim em tudo, para transformar essa rota em conhecimento, autoamor e correção. As correções que nós precisamos fazer em nós mesmos. Porque a gente pode até, e a gente é muito bom em fazer isso, né? A gente escuta e fala, mas fulano é assim, fulano é egoísta. Não, o fulano é o fulano. A vida do fulano cabe ao fulano. Nós só podemos mudar, nós só podemos transformar a nós mesmos. E é esse o nosso objetivo enquanto estamos aqui encarnados. Nos melhorar, nos adequar a nós, quem somos, e buscar melhorias sempre. Sempre buscar melhorar. E colocando o egoísmo nessa rota, como a irmã se coloca aqui, de transformá-lo em autoamor, esse autoamor, esse egoísmo direcionado por autoamor, ele está tendo finalidades divinas, como foi colocado aqui também. Lá também tem um trecho aqui que eu achei muito legal, porque eu acho que vai fechar com chave de ouro tudo que nós estamos falando aqui, né, de conhecimento, de como fazer, porque é um tema vasto, né? Falar sobre egoísmo é um tema vastíssimo, porque todos nós sofremos desse mal, uns mais, outros menos, mas todos nós ainda padecemos de muitas coisas exageradas pela nossa personalidade, né? Pela personificação. Então ela traz esse trechinho que fala exatamente o que acho que todos nós no fundo já sabemos, mas é sempre bom relembrar, né? O remédio está muito bem indicado nas receitas sublimes do Evangelho de Jesus. Cabe a nós usá-lo na dose certa. Na enfermaria das experiências da vida, somos seres doentes em busca de nossa própria alta médica. Dispostos a renovar os caminhos em busca do progresso e da felicidade. Então, o remédio está bem explicado no Evangelho de Jesus. Todo o roteiro para sermos melhores, para lidarmos com o egoísmo, está no Evangelho de Jesus. E é do Evangelho esse trechinho que eu vou trazer aqui, que é uma fala de Emmanuel, que fala exatamente disso. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. Então, gente, é isso, né? Para vencer a nós mesmos, como Emmanuel falou no Evangelho, nós precisamos virar todas as nossas armas para nós, para o egoísmo que existe em nós. Porque não é possível nós termos harmonia e construirmos uma sociedade, um meio de convívio harmonioso, se eu continuo
tendo esse excesso de eu, o que eu quero, o que eu penso, da forma que eu idealizei. Não. O auto-amor, o egoísmo não tem que ser extirpado, mas ele tem que ser direcionado para sua finalidade superior, que é o quê? A conservação, o autocuidado. E isso a gente consegue com o auto-amor. Esse auto-amor, onde eu me acolho, mas eu não deixo de olhar ao meu redor. Eu não construo uma realidade onde eu sou mais importante. Eu sou importante, mas o próximo também é importante. E eu sei que se essa harmonia, eu bem, meu próximo bem, não existir, é impossível estar equilibrado. Então vamos direcionar os nossos esforços para nos melhorar. Vamos ter a coragem de nos olhar, como a irmã se falou, olhar para a nossa personalidade e perceber que temos muitas coisas a trabalhar, mas também sabemos que a receita e o remédio já foi nos dado, está no Evangelho de Jesus. E para finalizar, eu vou contar uma história e depois eu vou fazer a prece de encerramento, já agradecendo a todos vocês pela gentileza de nos ouvir e desejando a vocês um 2021 cheio de esperança, de alto amor e de autoconhecimento. Essa história, ela é conhecida, Eurípides Barçanufo relatou que teve um sonho com Jesus e nesse sonho ele se aproximava daquela luz forte e viu que corria uma lágrima do olho de Jesus. Então ele se aproxima e fala: mestre, eu sei por que choras, é por todas as pessoas que ainda não conhecem os seus ensinamentos, né, que estão padecendo. Aí Jesus vira para ele e fala: não, eu choro exatamente por aqueles que conhecem e não fazem nada. Então, meus amigos, nós que temos a oportunidade de conhecer, vamos fazer. Vamos nos modificar, vamos nos conhecer e vamos ser dignos de nos dizer cristãos de verdade, tentando nos melhorar, virando as nossas armas, como Emmanuel falou, para vencer a nós mesmos. Assim estaremos na rota segura de realmente estarmos transformando e trazendo luz para as nossas dificuldades. Vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, agradecemos por tudo que foi trazido aqui, que nós possamos direcionar os nossos esforços para o nosso autoconhecimento, para a nossa melhoria interior. Nós, que somos ainda seres mendigos de luz, pedimos que o Teu amor nos envolva, nos impulsione, para que jamais nos falte coragem, jamais nos falte vontade de fazer melhor que ontem. Assim, Jesus, que o Senhor abençoe todo este planeta Terra, que o Senhor abençoe a todas as pessoas que sofrem nesse momento, que o Senhor possa agasalhar as esperanças de todos aqueles que estão desalentados. Muito obrigada, meu Mestre, por tudo e esteja presente em todos os nossos corações. Que assim seja.